Aleluia, glória a Deus, eita, paz do Senhor, graça e paz, Shalom Adonai, a você meu irmão, a você minha irmã, está começando mais um podcast, Coisa de Crente, aqui dos nossos estúdios, direto para sua casa, para o seu lar, para sua família, onde você estiver, meu irmão, minha irmã, que nessa noite Deus abençoe e fale tremendamente ao teu coração. Pastor Arne falando aqui, estava com saudade, meus queridos, estava com saudade, mas é bom demais estar com você, amém? É bom demais falar de Jesus, eita, Jesus te ama e eu também, amém? Em nome de Jesus, e nós estamos, aleluia, com mais um programa, mais um podcast, com mais um convidado, um homem de Deus, um varão valente, eita, é muito adjetivo, né? Muito adjetivo, é muita qualidade, aleluia. Está conosco aqui o nosso querido presbítero Leonardo, esse homem de Deus. A paz do Senhor, meu querido. A paz do Senhor, meu pastor Arne. A paz do Senhor a todos que estão nos vendo agora, nesse momento. A paz do Senhor para todos que estão em casa, aqueles que ainda vão entrar também na live. Que Deus venha abençoar a cada um em nome de Jesus. E nós estamos aqui para falar de Jesus, não de outra coisa a não ser de Cristo, né, de Cristo, as suas obras e aquilo que ele faz na nossa vida todos os dias. Isso mesmo, esse é o presbítero Leonardo, esse varão valente. Ele aceitou o convite, né? Tá com medo não, né? Fica com medo não. Deixe Deus lhe usar que você é bênção na terra. Aleluia. Amém. Ele está conosco hoje e ele aceitou, amém. Vamos falar sobre um tema bem interessante, né? É os 6 passos da verdadeira adoração. Eita, vai forte, viu? É forte. Mas o que é adoração? Como adorar, né? Isso. Mas, pastor, eu pensei que adorar era só louvar na igreja. Eu pensei que adorar era só bater palma. Como é, então, esses 6 passos? Você vai saber daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho você vai aprender aí com o nosso querido presbítero Leonardo, ele de lá e eu de cá, e a gente vai dar glória em nome de Jesus, amém? Mas eu gostaria, antes de nós entrarmos num tema, meu querido, fale um pouco, queria saber quem é o presbítero Leonardo, quem é o irmão Leonardo, quem é esse varão valente? Fale um pouco sobre você. Eu sou o presbítero Leonardo, né? Para quem já me conhece, para aqueles que não me conhecem, congrego junto com o meu pastor que está aqui na minha frente, meu pastor presidente, glória a Deus. Sou casado, em torno de 15 anos, mais ou menos, glória a Deus. Mas Jesus é bênção, Mas a minha varoa, diaconisa Andressa, que Deus colocou na minha vida, glória a Deus, é uma bênção na minha vida. Quando eu vou tomar algumas decisões, ela me ajuda, né? Deus disse, falhei uma disjuntora, e ela é uma disjuntora na minha vida, glória a Deus. Deus nos abençoou com 3 filhos, glória a Deus, o Isaías, o Ezequiel e a Tainá, que são bênçãos do céu, glória a Deus, que os filhos são a herança do Senhor. Eu creio. Glória a Deus. E é assim, né? Louvo a Deus pela vida da minha mãe também, irmã Marlene, glória a Deus, que congrega junto conosco, meu pai Eliseu, e toda a minha família, meu irmão também Davi, que Deus venha fazer uma obra também na vida dele, amém, em nome de Jesus. Glória a Deus. Me diga uma coisa, presbítero Leonardo, como foi o seu encontro com o Senhor? Já nasceu, é de berço evangélico, não é? É importante isso, diga aí. Quando eu era menor, né? Minha mãe sempre ia também para a igreja, a gente frequentava a igreja quadrangular, logo quando era mais novo. Aí, logo no decorrer, a gente fui crescendo, e ela deixou de ir. Quando eu continuei, mudei, fui para a Assembleia, com alguns vizinhos me chamando. E depois saí, desviei, parei, né, não tinha tanto entendimento. E após uma enfermidade que eu sentia, uma ansiedade, Jesus me trouxe de volta. Amém. Jesus me trouxe de volta, me resgatou, né? E eu sempre lembro daquele hino, Aos Pés da Cruz, de Kleber Lucas. É muito bonito, é muito bonito. E eu olhando sempre esse louvor, eu digo, o que falta para me ser crente, né? O que falta para me aceitar a Cristo, para me mudar? Mudar de vida, né? Mudar de vida, mudar de rumo. Isso. Né? E Deus me resgatou. Deus me resgatou. A gente diz, né? Deus, ele chama a gente ou pelo amor ou pela dor. Então, querendo ou não, eu fui pela dor, por este motivo,
né, por esta enfermidade que eu cheguei a ter quando era mais novo, né, de uma crise de ansiedade que eu tive após ver meu tio tendo um infarto, a gente jogando bola na praia. E depois disso começou a acontecer essas crises de ansiedade e Deus, graças a Deus, Deus me libertou. Deus me deu vitória, Deus me abençoou, né? E Deus foi maravilhoso na minha vida e ainda continua sendo e vai continuar. Glória a Deus, Glória eu a Deus. creio, eu creio, amém. Eu quero aproveitar rapidinho, presbítero, e mandar um abraço aos irmãos que estão nos assistindo em casa através do Facebook. Ei, manda aí teu comentário, deixa aí uma dúvida, uma pergunta, amém? Através do Facebook FM Unidos em Cristo, eu creio, amém? Nossa amada irmã missionária Liliane está ouvindo, está assistindo. Eu acho que é a diaconisa Andressa, né? Está com o Leonardo Rodrigues, diaconisa Andressa e os pimpolhos, né? Os filhos, que Deus abençoe. Nosso querido presbítero Geilton também está nos assistindo, que Deus abençoe poderosamente. Ei, marca aí, vai, divulga para a família, chama o povo de Deus. Ei, esse programa é coisa de crente, viu? Aleluia. É para quem é crente, em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe. E lembrando, né, nós estamos com as canecas do programa. Olha que coisa linda. Eita, o presbítero estreou. Estreiei, glória a Deus. Coisa de crente, em nome de Jesus. Que Deus abençoe poderosamente. A irmã Marlene acabou de entrar também. Que Deus abençoe. A nossa amada irmã Simone, lá da Massagueira. Ei, benção! Jesus te ama, viu, Simone? Amém. Eu creio em nome de Jesus. É o nosso podcast toda terça-feira, a partir das 7 horas até 8, 8h30. Deixa Deus usar, eu creio, em nome de Jesus. Amém? Mas vamos lá. Vamos entrar no nosso tema, meu querido. Primeiro, presbítero Leonardo, o que levou o meu querido a escolher esse tema, né? Os 6 passos da verdadeira adoração. Adoração, isso. Não aqui nomear, não aqui quero fazer aquela distinção, né? Do verdadeiro e do falso, não. Eu quero trazer aqui 6 passos, né? Para a gente ser verdadeiros adoradores. Aquilo que traz a nós, né? O sentido de um verdadeiro adorador. Aqueles pontos positivos que nós, como cristãos, temos que ter, né? Nós, como crentes, fiéis a Cristo, servindo a Ele, nós temos que ter na nossa vida. E isso, principalmente, para adorar ao Senhor. São esses pontos que nós vamos ver aqui hoje. Amém. Vamos para o texto? Glória a Deus. 2 Samuel, no capítulo 6, no versículo 13, é o texto base, a qual nós vamos estudar a palavra do Senhor. Glória a Deus, que Deus colocou em meu coração. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 13. Amém, amém. Que diz assim: E sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiro cevado. Glória a Deus. Amém. E é nesse texto sagrado que nós vamos aprender sobre a importância da verdadeira adoração. E eu quero trazer esses 6 passos, que foi nomeado como, primeiro, da reverência, a santidade, o temor ao Senhor, da sinceridade, da obediência e da comunhão para adorar ao Senhor. Davi já havia errado na sua primeira tentativa de transportar a Arca da Aliança para Jerusalém. Então, por falta de reverência, isso aconteceu. Mas a Bíblia vai mostrar também que Davi procurou corrigir esses erros. Amém. E mostrou extrema reverência no transporte da Arca do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores para o seu governo. Glória a Deus. E o primeiro ponto que nós vamos ver é em 2 Samuel, no capítulo 5, para contextualizar para a nossa edificação, a Bíblia diz que Davi ele foi constituído rei de todo o Israel. Saul, a Bíblia vai dizer que jamais ele havia demonstrado interesse algum na Arca da Aliança e tinha ofendido já profetas, sacerdotes. Davi, por outro lado, ele trabalhava bem de perto com os profetas e os sacerdotes, que deu grande importância, né, no seu reino e deu grande importância também à Arca do Senhor, do seu reinado. Então, no capítulo 6, a qual nós lemos, a Bíblia vai dizer que Davi ele vai levar a arca para Jerusalém. Mas o que chama a atenção é que durante 20 anos da arca, a Bíblia diz que ela permanecia em uma cidade chamada Kiriat Jearim,
na casa de Abinadab. Então, ao transferir a arca para Jerusalém, Davi, ele faz a Jerusalém o lugar mais importante do seu reino. Então, Jerusalém ele se tornaria uma capital tanto religiosa Isso. como política. Então, no entanto, mas a ênfase do texto e o destaque dele, ao autor que ele mostra, não é a parte política, mas a parte religiosa das ações de Davi para transportar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Então, Davi, a Bíblia vai mostrar que Davi aprendeu que não tinha liberdade para fazer o que quisesse com a arca. Ele era rei, mas ele não podia fazer o que ele quisesse da maneira que ele quisesse. Então, para fazer o que ele quisesse com a arca, ele não poderia fazer da maneira que ele quisesse. Então, muito menos ele poderia manipular o Deus que representava a arca. Amém. Glória a Deus. Então, o registro dessa história serviu tanto para gerações posteriores. Por quê? Porque esse registro ele lembraria que Deus era mais poderoso do que qualquer outro deuses que tinha, ou invasores ou opressores que Israel pudesse encontrar pela frente. Então, presbítero Leonardo, Davi desejava ter a Arca da Aliança perto, na cidade de Davi, por duas questões. A primeira, a questão política, porque aquilo traria uma visão de autoridade, que Deus estaria com ele, porque para o povo judeu, aonde a arca estava, Deus estava também. A presença de Deus se fazia isso. E esse seria o primeiro objetivo, a questão política. E a segunda questão é a questão religiosa, né? Isso, que se tornaria ali um santuário. Um santuário, santuário. Ótimo. Glória a Deus. O problema é que, assim, como Davi transportou essa arca, e se Deus era da vontade de Deus que ele transportasse a arca da casa, né, de Abinadab até a cidade de Davi. Ou de que jeito? E se era permissão de Deus que aquilo acontecesse ou não. Ligando à ideia de adoração, é importante saber. Você falou algo que me marcou aqui. Não era de qualquer jeito. Não era de qualquer jeito. E outra coisa, Davi não tinha essa autoridade de trazer a arca ou levar a arca para onde ele bem quisesse. Da maneira que ele quisesse. Da maneira que ele quisesse. Isso é interessante. Aí, ligando ao nosso tema, em falando de adoração, eu não posso adorar a Deus como eu quero. Isso. Como eu acho que eu devo adorar. Não, eu não acho nada. Tem que ser como Deus quer. Amém? Isso. Fique à vontade. Tem toda uma logística, né? Pra gente adorar, tem todo uma instruções que é dada por Deus, todo um ensinamento que Deus ele passou para que transportasse a arca do Senhor. E a Bíblia vai dizer que Davi ele ajunta seus escolhidos de Israel em número de 30.000 homens, certo, e puseram a arca de Deus em um carro novo. E a Bíblia diz que eles levaram da casa de Abinadab, né, que está em Geba, e Uzá e Aiô, que eram seus filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Né, e Davi e toda a casa de Israel alegrava-se. Mas todo mundo se alegrava. E o que chama atenção é isso. É uma das coisas que chama atenção, né, que todo mundo estava feliz, mas não estavam fazendo da maneira correta. E a Bíblia diz que todos eles se alegravam com toda sorte de instrumento. E a Bíblia diz que chegando a ira de Nacon, estendeu Uzá a mão sobre a arca de Deus e a segurou, porque os bois a deixavam pender e pensando que ela ia cair. Então a Bíblia vai dizer que a ira do Senhor se acende contra Uzá. E Deus o feriu ali por essa imprudência. Então morreu ali junto da arca de Deus, Uzá, filho de Abinadab. O que me chama a atenção é que ele colocou a mão, meu pastor Arne, porque ele já estava acostumado na sua casa. Ela tinha passado vários anos e ele tinha acostumado, 20 anos, ele tinha acostumado já com a presença de Deus ali no canto, sem dar tanta reverência quanto ela merecia. Isso é interessante. Isso é interessante, é bastante interessante, porque ela estava lá e eu acho que ele pensou, disse, não, do jeito que eu tratava, vou continuar a tratar ela. E isso é um ponto bem interessante. A morte de Uzá, do filho de Abinadab, a morte de Uzá é culpa de quem? De Uzá, de Davi ou de Deus? Dos dois. Dos de Uzá dois. E de Davi. Tá. Porque Davi ele não observou aquilo que
Deus ele decretava para o transporte da arca, Sim, primeiramente, que nós vamos ver no decorrer desse ensino aqui, desse estudo que nós estamos fazendo aqui, e usar, como a gente já falou, ele estava acostumado com a presença de Deus ali e não deu tanto valor à importância como deveria tratar ela. Isso. Ela passou 20 anos, mas ele não procurou saber o que deveria ser feito ou o que não deveria ser feito. Até por isso nós vamos ver aqui no decorrer, quando a Bíblia diz que Davi, depois disso, que ele fere ele morre, Davi se contristou, porque o Senhor abriu rotura em Uzá. E ele temeu ao Senhor naquele dia. E disse, como virá a minha arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a sua cidade. Mas Davi fez levar até a casa de Obed-edom, o geteu. Aí a Bíblia diz que a arca ficou na casa de Obed-edom 3 meses. E o Senhor abençoou tudo o que ele tinha, toda a sua casa. Aí a Bíblia diz que sempre tem aqueles que vão falar da bênção. Aham. Sempre tem aqueles que vão comentar da minha e da tua bênção. Quando a nossa bênção chega, sempre alguém vai comentar sobre isso. E a Bíblia diz que foram avisar a Davi, dizendo, o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto ele tem, por amor da arca. A Bíblia diz que Davi vai e traz a arca, mais uma vez, tenta transportar a arca da aliança para a sua cidade. De Davi. E aí, nesse ponto que nós começamos, essa foi uma breve introdução para que nós venhamos a entender o que aconteceu. E o primeiro ponto é, como já falamos, é sobre o que é adoração. Adoração significa reverência, inclinar-se perante algo ou alguém, fazer reverência, servir. Então o propósito da adoração é esse: estabelecer ou dar uma expressão a um relacionamento entre a criatura e o Criador, ou o servo e a sua divindade, que aqui no nosso caso, ao nosso Deus. Glória a Deus. Eu creio. Então a adoração é praticada prestando-se reverência e homenagem a Deus em pensamentos, sentimentos e atos. Glória a Deus. A adoração pura e sincera expressa a veneração sem fazer qualquer petição. Essa é uma adoração verdadeira, sincera, sem pedir nada. Né, meu pastor Arne? Então existe adoração falsa. Existe. Malaquias fala que diz, e vereis a diferença daquele que não serve a Deus e daquele que serve a Deus. Então a adoração, ela tem como objetivo trazer a reverência a Deus, prestar adoração e honra a Deus. E não pode ter uma segunda intenção além dessa. Por exemplo, vou adorar, mas ao ponto que eu adoro, eu também peço. Então não é adoração. Não, é não. Porque você está adorando com interesse. Isso é bacana, é interessante isso aí. Você está adorando com interesse. Olha, cuidado com o interesse, viu? É verdade. A verdadeira adoração é aquela que a gente só entrega. Amém, amém. Porque culto, ele é entrega. Sim. Né? Culto a gente vem oferecer. Né? A consequência, Deus abençoar é consequência. Porque a gente agradá-lo, né? Fazer aquilo que lhe agrada. Isso. Da maneira que lhe agrada. Então, adorar é a nossa essência. Nós temos que adorar. Adorar, Amém, primeiramente. creio, Glória a Deus. Eu creio. E o primeiro ponto, quero falar sobre a reverência. Então, o que é reverência? É o respeito mostrado a alguma pessoa importante ou distinta. Então, por exemplo, aqui o nosso Deus, glória a Deus. O culto de celebração para o transporte da arca do Senhor para Jerusalém pode ser dividido em 2 tentativas. A primeira foi frustrada, foi frustrante para Davi e terminou em tragédia por causa da irreverência de Uzá, que tocou na arca do Senhor. A segunda foi bem sucedida pelo fato de terem sido observados os requisitos da lei do Senhor para o transporte da arca do concerto. Você vê que até para transportar a arca não era de qualquer jeito. Não era de qualquer jeito. Não era. Exatamente. Glória a Deus. Em 1 Crônicas 15, no verso 2, a Bíblia vai dizer que Davi ele fala: ninguém pode levar a arca de Deus, senão os levitas, porque o Senhor os escolheu para levarem a arca de Deus e para o servirem eternamente. Aí ele vai dizer: visto que não a levaste da primeira vez, o Senhor irou-se contra nós, porque não o buscamos da forma correta. Assim santificaram-se os sacerdotes e os levitas para fazerem subir a arca do Senhor,
o Deus de Israel. Aí no verso 15 ele vai dizer, e os levitas trouxeram a arca de Deus nos ombros, pelas varas que nela havia, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor, que está em Êxodo 25, versículo 13 e 14, que a Bíblia diz, e farás de madeira de acácia, e as cobrirá com ouro, e meterás as argolas nas varas, aos lados da arca, para se levar por meio delas a arca. Então tinha todo uma instrução, tinha toda uma ordenança. Sistemática, né? Não Tinha era de toda uma- qualquer jeito. Foi aí que Davi errou na primeira tentativa. Mas Uzá não era sacerdote também? Porque ele era filho de Abinadab. Abinadab era sacerdote. Então ele também era da tribo de Levi. Então, por que foi que ele morreu? Porque ele não praticou aquilo que ele sabia, talvez. Ele não colocou em prática aquilo que ele sabia, ou aquilo que o pai dele também sabia. Aham. Ele fez de irreverente diante da arca do Senhor. Ele não colocou em prática aquilo que ele já sabia Isso. da parte do Senhor. E todo o ritual, tudo aquilo que era ordenado. Não foi respeitado. Não foi respeitado. Não foi respeitado. Foi exatamente onde entra a A irreverência. irreverência. A irreverência. A falta de respeito mostrado diante da arca, até porque não era levada por carro, mas era no ombro do levita. Exato. Era aí que estava. Se ele tivesse dado a devida reverência, botado nos seus ombros e levasse, estava tudo indo correndo certo. Certo. Mas aí começou a falta de reverência diante de Deus. É aí onde entra a irreverência. A irreverência, né, Vaso? Irreverência, é verdade. Eu quero só aproveitar e mandar um abraço aos nossos irmãos que estão nos assistindo. É você, esse programa é para você, meu querido, em nome de Jesus. Olha só, temos alguns irmãos assistindo. Pastor Carlos Jorge, a paz do Senhor, meu querido. Glória a Deus. Ele mandou aqui, ó, parabéns, pastor Leonardo, tá profetizando. Eita, glória a Deus, Eita. é forte. É coisa de crente mesmo. Esperamos sua participação. A diaconisa Josete dando a paz do Senhor também. Glória a Deus. A nossa irmã Simone, ela mandou aqui também, rapidinho, uma mensagem. Deus é maravilhoso. Aqui na minha casa angustiada. E Deus manda. Cadê esse programa? E uma palavra para saber que não estou sozinha. Eu creio. Amém. Deus é Glória na a tua Deus. vida, bênção em nome de Jesus. Amém? É o programa Coisa de Crente, toda terça-feira, às 7 horas da noite, com um homem de Deus, uma mulher de Deus para a tua vida. Amém? Fica à vontade, querido. Glória a Deus. Então, de acordo com 2 Samuel, no capítulo 6, versículo 13, a falta de reverência que houve na primeira tentativa de transporte, para a gente encerrar essa parte, do Senhor, deu lugar a uma reverência de sobra na segunda. Porque a cada 6 passos que os levitas davam, Davi sacrificava bois e carneiros cevados ao Senhor. Então, o primeiro passo da verdadeira adoração é a reverência ao Senhor. Ótimo. Em Hebreus, capítulo 12, a Bíblia diz que Deus, nós temos que servir a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Eita, é forte. Glória a Deus, aleluia, é forte. E o segundo ponto é a santidade. Para transportar a arca do Senhor, nós vamos ver que teve que usar santidade. 1 Crônicas, capítulo 15, no verso 12. Davi, percebendo a necessidade da santidade na adoração ao Senhor, disse aos levitas que iriam transportar a arca: vós sois o chefe dos pais entre os levitas, santificai-vos, vós e os vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que lhe tenho preparado. Então aí, a santidade, ela já começou, primeiramente ele começou a ter que ter santidade no meio do povo, no meio dos levitas, aqueles que iam transportar a arca do Senhor. Mas santidade é basicamente a separação do que é comum ou impuro, do que é santo e consagrado a Deus. Isso é santidade, é a gente separar aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Então Davi, ele já começou aí. No segundo passo, ele começou a ter o ponto de vista de não, vamos separar agora aquilo que é santo daquilo que não é, aquilo que é comum e daquilo que não é comum. Amém. Glória a Deus. Então a santidade, ele vai mostrar em 1 Crônicas 16, 29, a Bíblia diz: tributai ao Senhor a glória de seu nome, trazei ofertas e vinde perante ele, adorai o Senhor na beleza da sua santidade.
Então não é de qualquer jeito. A gente tem que adorar o Senhor, né, na beleza da sua santidade. A palavra santidade, você falou que quer dizer separação, né? Separação. É aquilo que está separado do mundo para Isso. Deus, né? Eu me separo do Isso. mundo, me afasto do Das mundo, coisas do mundo. estou Isso. próximo de Deus. Isso. Amém. Agora, essa ideia de santidade na adoração, presbítero Leonardo, bora lá. Tem igrejas, vou pegar o louvor como exemplo. O senhor é músico, né? Em nome de Jesus, toca teclado, violão. Tem pessoas, tem levitas, tem músicos de igrejas, não importa o nome, Isso. não vou dizer nomes. Isso. Por exemplo, todo louvor é válido para Deus? Todo louvor é válido. Por exemplo, um louvor em ritmo de reggae, um louvor em ritmo de samba, de forró. Ah, mas não está louvando a Deus? A minha pergunta é, até sei. que ponto isso é santo ou não? Ou não. Isso. Entendi. Eu acho que é assim. É um ponto de vista muito bom. Porque quando a gente aceita Cristo, nós temos que mudar. Nós temos que mudar porque nós não somos mais a mesma pessoa, a mesma criatura. Nós se tornamos novas criaturas. Então, se a gente dançava reggae, Certo. a gente vai agora dançar um reggae gospel, ou evangélico. Então você não saiu daquilo que você fazia. Isso não é conversão. Conversão é a gente fazer aquilo que a gente não fazia. Isso é se converter, né? A gente está indo numa direção à direita, se converter é você ir para a esquerda. Tô entendendo. Então é esse o ponto. É mudar É completamente. mudar completamente. A gente é uma nova criatura. Então aquilo que se a gente gostava, né? Colocar como eu, por exemplo, assim, a gente gostava de tocar. Eu mesmo era músico, como o senhor falou. Eu tocava reggae gospel, que tem nas igrejas aí, Sim, né? sim. Tem algumas. E assim, você tá tocando a mesma coisa que o mundo toca praticamente. Então você tá sentindo a mesma coisa que o mundo tá passando. Então, as pessoas, já aconteceu da gente ver pessoas escutando música evangélica com esses ritmos e bebendo. Isso é sério. Bebendo. Isso é sério. Então, quer dizer, você não está adorando a Deus num bar. Por quê? Porque você está tocando aquela música naquele ritmo que agrada ao homem. Não, a gente tem que fazer aquilo que agrada a Deus. Tô entendendo. Fazer aquilo que agrada ao Quer dizer que Senhor. não importa. Ah, mas na letra tá falando de Deus. Sim, mas aquele ritmo não é santo, o ambiente não é santo, Isso, Deus não aceita. com certeza. Ou você é separado ou não é. Ou não é. Ou é diferente ou não é. Ah, Isso. essa colocação é bem interessante. Isso. Muito Porque a interessante. Bíblia diz, né? Aquele que é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Então, quando ele está falando aquele que é amigo do mundo, ele está falando dos deleites do mundo, dos prazeres claro. do mundo. Então, constitui-se inimigo de Deus, porque Deus ele quer o melhor pra gente. Amém. Então, ele não quer os nossos prazeres, a nossa concupiscência. Amém? Amém, amém. Glória a Deus. Eu quero aproveitar também, só um momentinho, mandar também a paz do Senhor aos irmãos que estão entrando agora na live. Eita, tá bombando, viu? É bênção do céu. Nossa irmã Rafaela, que Deus abençoe em nome de Jesus, Glória minha a Deus. querida. Seja bem-vinda à live Coisa de Crente, ao podcast Coisa de Crente. É a nossa irmã Jó, que Deus abençoe também. Seu marido, o Jackson, é o Rabi, Glória a né? Deus. Rabi, Jackson é benção, viu? É estudioso do hebraico. eu Glória a creio, Deus. Em nome de Varão Jesus. valoroso. É Deus abençoe o bênção Senhor. do céu, E a todos que estão na live também. Glória a Amém, Deus. amém. E a Bíblia diz também, né, para completar, sobre santidade, Levítico tanto 11 quanto 1 Pedro, a Bíblia diz que sede santos, porque eu sou santo. Glória a Deus. Então, Hebreus também 12, 14, ele vai dizer, segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Glória a Deus. Então, nós temos que ser separados. Aquilo que nós fazemos para Deus tem que ser separado. Tem que ser para Ele, exclusivamente para Ele. Hein? A nossa adoração é exclusiva. Como tem aquele louvor, né? Lembrei agora, Deus me fez lembrar. A nossa adoração é exclusividade dele. Isso, Glória a Deus. Lembrei da minha benção. filha agora, que ela louva muito esse hino. Glória a Deus. E o terceiro ponto é o temor ao Senhor. Nós vemos que após Deus ter ferido Uzá, a Bíblia diz que pela falta de reverência e de temor deste,
ao estender a mão à arca de Deus, a Bíblia diz que Davi temeu ao Senhor, dizendo: como trarei a mim a arca do Senhor? Então Davi ele começou ali, por meio daquele trágico acontecimento. Deus cobrou de Davi mais temor no culto de adoração a ele. E do transporte à arca do Senhor. Deus cobrou. Por isso também que veio acontecer. Porque Deus estava cobrando mais temor. Estavam fazendo de qualquer jeito, estavam transportando, queriam transportar. E me veio à memória, eles colocaram no carro de boi, isso ia ser rápido. Ao ponto de vista humano, ia ser mais rápido. Sim. Mas a adoração, ela não precisa ser rápida. A adoração, ela é exclusiva sua. A adoração, não é quanto mais rápido você passa na presença do Senhor, não. É quanto mais você demora na presença dele, que Deus recebe a sua adoração, que Deus lhe usa, que Deus fala com você, que você ouve a sua voz. Então, quanto mais você se aproxima dele, mais você fica cheio dele. Amém. Isso é ser cheio também do Espírito Santo. É você ser cheio da sua presença, enquanto você adora, enquanto você louva, enquanto você ora ao Senhor. Então, quanto mais você fica na presença do Senhor, mais você fica cheio da sua presença. Então, é isso também que Davi ele começou a ver. E temor é o ato ou efeito de temer, né? É um sentimento de respeito profundo ou de reverência a Deus. Então, o significado de temer a Deus está na obediência e no cumprimento das regras estabelecidas por ele. Então, era isso que Deus estava querendo de Davi. Mais temor, mais obediência às suas palavras, aquilo que era feito para transportar a arca do Senhor. A Bíblia diz que ele quis fazer, mas ele não procurou obedecer qual o manuseio que era para ser feito. A forma, né? A forma que era para ser feita, que era para transportar a arca do Senhor. Então, eu já ia perguntar o seguinte a você. Quando você começou a falar sobre temor, e a gente associa muito a palavra temor a medo. A medo. A medo. Aí já ia perguntar, mas que Deus é esse que quer que a gente tenha medo dele? E agora, é para ter medo de Deus? Não. É para respeitá-lo. É um temor de obediência. Isso. É um temor para obedecer aquilo que ele manda, aquilo que ele fala, aquilo que ele ordena. Esse é o temor. Temor também para a gente, exatamente isso. Para a gente fazer aquilo que é colocado em nossas mãos, a obra do Senhor, com temor. Mas um temor de obediência. Isso. Nós estamos fazendo para Deus, nós temos que ter reverência, temos que ter obediência e cumprir as regras estabelecidas por ele para fazer determinados trabalhos, ou como aqui nós estamos falando, né, do transporte da arca da aliança, a arca do Senhor. É isso que Deus estava cobrando de Davi. Mais temor, mais o que? Obediência. Glória a Deus, aleluia. Então, no Monte Sinai, a Bíblia diz que Deus cobrou de Moisés e do povo reverência e temor diante da sua presença. Quando a Bíblia diz que o Senhor disse a Moisés: desce e adverta ao povo que não ultrapasse o termo até o Senhor para vê-lo, a fim de muitos que eles venham não perecer, para que eles não venham perecer. Foi isso que Deus falou. Então, obedeçam para que não venham perecer. Deus falou com Moisés e disse: olha, desce lá em Êxodo, capítulo 19, 21, desce e adverte o povo que não ultrapasse. Até onde eu disse, não vá. Vá só aonde eu mandar e ordenar. E é bem assim nas nossas vidas, né? Eu creio. Glória a Deus. Deus, ele dá a ordem, Deus, ele nos instrui, Deus, ele nos guia. E ele diz: olha, vá até aqui. Por isso que nós temos que orar, né? O crente, ele vive em oração, tem que viver de oração, tem que viver buscando a palavra do Senhor, para nós termos a luz do caminho daquilo que nós devemos fazer. Melhor é obedecer do que sacrificar. É verdade. Isso é interessante. É verdade, a gente vai chegar lá. Vamos... Eu quero mandar a paz do Senhor à nossa amada irmã Jussiene Freitas. Jussiene Freitas, ela está agora nos assistindo aqui. Irmãos, vocês estão acompanhando o podcast Coisa de Crente, amém? Toda terça-feira, anota na tua agenda aí,
toda terça-feira, a partir das 7 horas da noite, estamos aqui com um tema diferente, um homem e uma mulher de Deus, e conversando, aprendendo e dando glória, tudo junto e misturado, amém? Podcast Coisa de Crente, toda terça-feira, às 7 horas da noite, amém? Continue, meu querido, fica à vontade. Glória a Deus. E é isso que Deus estava cobrando de Davi no transporte da arca do Senhor. O temor que era algo muito importante para ser observado Sim. no transporte da arca e não foi observado. O temor, porque Deus feriu usar ali por falta de reverência e de temor. Por quê? Por falta de observar aquilo que Deus tinha ordenado, aquilo que Deus tinha mandado, né, para que eles viessem a fazer. Glória a Deus. Então eles não observaram e não cumpriram as regras estabelecidas por Deus para transportar. Então ali faltou um profundo falta de reverência diante das ordenanças do Senhor. Glória a Deus. E a Bíblia vai falar, né, que ali no Monte Sinai, também Deus falando com Moisés, por causa do povo, para que o povo viesse a ter temor e viesse a obedecer aquilo que Deus estava mandando, para que não viesse a se ferir, não viesse a perecer e a morrer ali no Monte Sinai, quando Deus estava descendo a sua gloriosa presença no monte. Glória a Deus. Então, é isso que o temor ele faz. Ele traz para mim e para você, aqueles que estão ouvindo, que estão nessa live gloriosa, né, aprendendo mais nesse podcast, Coisa de Crente. É bênção. Glória a Deus. É bênção de Deus que Deus colocou no coração do nosso pastor Arne. Glória a Deus. Coisa de crente, porque aqui a gente fala de coisa de crente, né? É a palavra de Deus, é coisa de Deus. Glória a Deus. Então, e nós vamos ver também sobre a sinceridade, que é um dos pontos da verdadeira adoração, né? É um dos pontos para a nossa verdadeira adoração ao Senhor, a sinceridade. Porque a sinceridade, ela é uma qualidade de ser transparente, né? Honesto, sem fingimento. Isso é que é uma pessoa sincera. É uma pessoa transparente, que ela não esconde nada. Ela é simples, ela fala a verdade. Naquilo que ela faz, ela transparece que está fazendo e praticando a verdade. Não está com fingimento. Até porque a Bíblia diz, né? Aquilo que está oculto vai ser revelado. Então, a palavra do crente é sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência maligna. Do maligno, é. Glória a Deus. Então, a sinceridade, nós vamos ver em 2 Samuel, no capítulo 6, verso 12, quando Davi percebeu que o Senhor estava exigindo um coração mais puro e sincero da parte dos adoradores. E isso o Senhor observou na casa de Obed-edom. Quando Deus, a Bíblia diz que Deus ele começa a abençoar a casa de Obed-edom, então Deus viu algo diferente, de uma maneira diferente, que Obed-edom estava servindo a arca dele, estava valorizando de uma maneira diferente. O coração de Obed-edom, creio, conjecturando, como diz no meio dos pregadores, conjecturando um pouco, creio que ele ficou muito feliz, maravilhado, porque a arca do Senhor estava na sua casa, porque a presença que simbolizava a arca do Senhor estava dentro da sua casa. Então ele começou, creio, que a fazer tudo aquilo que a palavra do Senhor ela exigia e começou a tratar a arca da aliança de uma maneira diferente. Começou a cuidar, começou a zelar, começou a prestar culto a ela, creio eu, dentro da sua casa. E até isso, quando a Bíblia vai dizer, no verso 12, que o Senhor abençoou a casa de Obed-edom 3 meses. Na casa de Abinadab ela passou 20 anos. Nada aconteceu. Nada aconteceu. Então quer dizer, tem muita gente, muitos anos, Isso. e não dá valor à presença do Senhor da forma que tem que ser dada. É bom isso aí. Ó, bo- por exemplo, tem gente, irmão, que está há 30 anos dentro de uma igreja. Vou trazer o gancho. da teoria, vou pegar o gancho, da teoria para a prática, amém? Para a prática. Para quem está nos assistindo, irmãos, tem gente que está há 20 anos, 30 anos dentro de uma igreja e nada muda na vida dele. Nada.
permanece doente, enfermo, com problema, nada muda. E tem gente que chegou agora, E não mudou. tem nem um ano de convertido, de cristão, e a vida muda completamente. Aí você vê o que está de errado. Será que Deus tem seus favoritos ou não? Ou será que o problema é comigo, é o homem, sou eu? Porque Deus é um só. E a Bíblia fala que Deus não muda. Ele é o mesmo de ontem, hoje e será eternamente. Então por que tem pessoas que há 20 anos dentro de uma igreja nada muda na sua vida e gente que está chegando agora e a sua vida passa por uma transformação completa da noite para o dia? É verdade. É isso, é baseado nisso, né? Porque alguns se acostumam com o culto, com a palavra, com o louvor, e não faz daquele culto, né, algo diferente para as suas vidas. Sim. Não faz do culto algo diferente, não faz do louvor algo diferente. Às vezes a gente está tão disperso nos cultos. A gente pensa, às vezes, no que está acontecendo em casa, no que está acontecendo no trabalho, o que está acontecendo na rua. E, às vezes, o nosso coração não está completamente ali. Tem certos momentos, né? Por causa da labuta, talvez do dia a dia, Isso. as adversidades do dia a dia. E nós temos que se entregar verdadeiramente ao Senhor, né? A Bíblia diz que Deus, ele cuida de nós em todas as formas. A Bíblia diz que Jesus falando, ele chega e diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, porque Deus, o Pai que está no céu, ele contempla a tua vida e sabe daquilo que você necessita, daquilo que você precisa, daquilo que você necessita diante da sua presença, do seu dia a dia. Deus, ele sabe daquilo que nós precisamos. Ele diz: olha, veja, os lírios, eles não plantam, os pássaros, eles não plantam, não colhem, não armazena, e Deus os alimenta. Isso. Então, da mesma forma, aí ele diz: não somos nós mais preciosos do que os pássaros? Então eu, você que está ouvindo, glória a Deus, nós, a igreja do Senhor, como um todo, somos preciosos diante dos seus olhos. Nós somos comprados por preço, e um preço muito alto. E aí Deus, ele contempla a minha, a tua vida, glória a Deus. Aleluia. E é isso que Deus quer, a sinceridade, né? A nossa entrega, glória a Deus. Hebreus 10, 22, a Bíblia vai dizer que nós devemos aproximar de Deus com um verdadeiro coração, inteireza de certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água limpa. Aleluia. Glória a Deus. E a água limpa é Cristo que nos lava, é o Espírito Santo que nos lava, porque quando ele encontrou aquela mulher samaritana, ele disse: a água que eu lhe der, se você beber, ela vai vai jorrar, vai transbordar na sua vida. A água que eu lhe der jorrará para a vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. E é isso que nós temos que fazer. Nós temos que se aproximar de Deus com sinceridade. Abra o coração, que nós vamos abrir o nosso coração para nós ter uma verdadeira adoração. Esse é mais um dos pontos que Davi ele começou a observar. Ele viu, foram avisar a ele que a casa de Obed-edom estava sendo abençoada. E tudo quanto tinha. E o que interessante é isso. É tudo o que ele tinha. A sua casa, a sua família, seus filhos, seus parentes, sua vida financeira. Tudo o que Obed-edom tinha foi abençoado. Glória a Deus. Glória a Deus. Coisa maravilhosa, louvado seja o nome do Senhor. Então, Deus, ele quer isso, ele quer um verdadeiro coração quebrantado diante da sua presença, né? Que nós venhamos a chegar a ele com inteireza de fé, com o nosso coração entregue, né? Lavado. Quando o Hebreus ele diz, tendo o coração purificado da má consciência, aqueles pensamentos que não edificam a minha e a tua vida, aquele pensamento que querem nos afastar algumas vezes, né, da vontade de Deus para a nossa vida, Sim. daquilo que Deus tem para a nossa vida, porque Satanás ele sempre vai querer tentar contra a nossa vida, querer lançar setas na nossa mente, para querer afastar o chamado de Deus na vida de cada um que está ouvindo, aqueles que vão ouvir esta mensagem, este estudo que nós estamos aqui fazendo, glória a Deus. E é isso.
que nós venhamos a ter um coração purificado, glória a Deus, da má consciência, que nós não venhamos a ser acusados, porque nós temos um advogado lá em cima, glória a Deus, um advogado fiel, Amém, eu um advogado que julga, que defende a minha e a tua vida. O presbítero, a questão da presença de Deus, assim, a arca estava na casa de Obed-edom, dele foi abençoado, multiplicou. A arca estava na casa de Abinadab, ele não foi abençoado, Deus não multiplicou. Veja, a presença de Deus estava tanto na casa de Abinadab quanto na casa de Obed-edom. Deus, a arca estava ali. Estava lá. Agora a questão é, por que que na casa do sacerdote, olha, Abinadab não era qualquer homem não, ele era sacerdote. Na casa do sacerdote nada aconteceu. Já na casa de Obed-edom Geteu, um desconhecido, estrangeiro, descendente dos filisteus, porque ele era descendente dos filisteus. Veja, mas na casa desse homem, desse João Ninguém, vamos colocar com essas palavras, ninguém sabia quem era Obed-edom. Era um João Ninguém. Até esse momento ninguém sabia quem era. Então, veja, a arca estava nas duas casas, mas só na casa do Geteu que o milagre aconteceu. Não era questão de, porque Deus não estava. Deus estava, a arca estava lá e aqui, tudo bem. Mas porque na casa dele acontece e na casa do sacerdote não acontece. É verdade. É que nem a gente estava falando, né? A presença, ela tá, como o senhor falou, né? Alguém chegou, tem 30 anos na igreja, e o outro tem 1 ano, e já começou a ser mais abençoado daquele que aquele que tem 30. Isso. É porque ele acostumou com o que é sagrado. Ele acostumou com o que é santo. É profundo isso aí, viu? Ele acostumou com o que é santo, com o que é sagrado. Então, eu posso botar aqui assim, que ele relaxou na fé. Ele não deu a devida atenção que deveria ter a arca do Senhor na sua casa. Se acomodou, né? Se acomodou. Se acomodou. Ficou no comodismo. Eita. É forte. Tem muito crente morrendo, irmão, por causa dessa palavra, viu? Tem muito crente morrendo aí por causa do comodismo. É verdade. Não louva como antes, não adora como antes, não busca como antes, se acostumou, né? Foi se acostumando. Isso. Foi se acostumando É e aquele fogo do Espírito Foi Santo se foi se apagando. Foi se apagando. É verdade. É verdade. Nós temos que ficar como está escrito em Levítico, né? O fogo arderá continuamente sobre o altar. E o altar da tua vida, Exato. O altar da nossa vida. Nós temos que pedir avivamento ao Senhor. Toda vez eu lembro também que quando os pregadores do século XVIII, né, eu gosto de alguns, quando eles nos ensinam aqueles heróis da fé, né? John Piero, Charles Spurgeon, Sim. John Wesley, né? Cristãos que não eram super crentes, mas eles buscaram de uma maneira diferente, né? Buscaram a presença de Deus, procuraram fazer aquilo que Deus colocou na sua mão com o coração abrasado, desejando, né? Como Hudson Taylor, que evangelizou a China, o pai da China, pai das missões na China, Hudson Taylor, né? Eu já falei até com a minha filha também, às vezes ela gostava de assistir. Eu disse, olha, assiste a Hudson Taylor e você vai ver o que é um homem entregue a Deus. Sim. Porque ele se entregou, mesmo ele doente, ele voltando para os Estados Unidos, ele orava com um mapa que tinha no seu quarto, com o mapa da China. Ele orava para que Deus enviasse homens e mulheres para trabalhar, para evangelizar a China. Isso. Ele foi um entregue, glória a Deus. Tem um Ele se livro entregou. muito bom que fala, o nome do livro é Heróis da Fé. Heróis da fé. É justamente sobre esses homens É. de Deus, no caso do primeiro e segundo século, né? Os percussores do evangelismo, saindo do berço de Roma e levando para o resto do mundo. É uma benção, verdade. é uma benção. Glória a Deus, aleluia. Então, o quarto ponto que nós vemos é a sinceridade. Nós temos que chegar a adorar ao Senhor com sinceridade, né? Com um coração puro, sincero, adorar ao Senhor, se entregar, né? Quando nós viemos a chegar no culto, nós viemos a esquecer do que está do lado de fora. Isso. Quando colocar os pés na casa do Senhor, que nós viemos a adorar, se entregar mesmo, ouvir a palavra, louvar, adorar, porque é para isso que nós estamos
lá. É para isso que nós estamos reunidos, é para isso que nós somos igreja, porque a igreja somos nós. É por isso que nós se reunimos para congregar no mesmo espírito, como os cristãos, né, em Atos, no livro de Atos, quando eles tinham essa comunhão, adorando ao Senhor, buscando a Ele, no mesmo espírito, no mesmo intuito, no mesmo corpo, adorando ao Senhor sempre. Então, na mesma força de vontade, glória a Deus. Então, que nós vamos a fazer isso, né, com sinceridade, glória a Deus. E o quinto ponto, glória a Deus, o quinto passo é a obediência, que é o que nós vamos falar agora, sobre a obediência, que é um dos passos para a verdadeira adoração, glória a Deus. Davi, a Bíblia diz que ele reconheceu que as coisas deram errado na primeira tentativa de transporte da Arca do Senhor, porque eles haviam desobedecido aos requisitos da lei do Senhor a maneira correta, né? Da maneira correta de transportar a arca. Então a arca ela devia ser transportada nos ombros dos levitas e não em carros de bois. Por quê? Porque é no ombro, meu pastor Arne e todos aqueles que estão nos ouvindo. No ombro nós sentimos o peso do chamado. Isso. No ombro nós sentimos a responsabilidade. Exato. Era isso que estava simbolizando. Porque o levita, o sacerdote, o crente, ele leva nos ombros, ele tem que sentir nos ombros o peso da responsabilidade, aquilo que é colocado na sua vida, né, o seu chamado, ou até você que talvez não tenha cargo. Você pensa que é porque você talvez não tenha cargo? Não. Todos fomos chamados. Todos, ele disse, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Ele não disse um ou outro vá pregar o evangelho, ou uma parte ou outra parte. Não, ele disse, ide por todo mundo. Então não é só um ou outro, não, é todos. Então eu, você, todos aqueles que estão ouvindo, fomos chamados para fazer a obra do Senhor. Glória a Deus. E ele vai dizer em Êxodo, né, que está escrito em Êxodo, capítulo 25 e o 14 sobre isso. Glória a Deus. Mas a obediência, ela é o ato ou efeito de obedecer. No hebraico, no grego, a palavra obediência ou obedecer tem o significado de ouvir, que é bem interessante isso. Mas por quê? Porque aquele que ouve, ele tem que fazer aquilo e praticar aquilo que está sendo ouvido. Por isso que obedecer, ele tem sentido. Eu dei uma estudada, glória a Deus, para trazer algo para os irmãos que aqui estão ouvindo, porque a obediência ela tem o sentido de ouvir. Porque a gente só obedece e pratica aquilo que a gente escuta, que a gente ouve. Por isso que Jesus disse, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quer dizer, observe, pratique, faça aquilo que você está ouvindo. A Bíblia diz que quando Davi ele resolveu obedecer a ordem do Senhor acerca da maneira correta de transportar a arca, todas as coisas deram certo. Amém, é verdade. É quando a gente começa a fazer aquilo que Deus ele quer para a nossa vida, da maneira que Deus quer. Faça assim, e a gente, lendo a palavra do Senhor, a gente descobre aquilo que Deus, da maneira que Ele quer que a gente ande, que a gente caminhe, sim, diante da presença do Senhor, obedecendo. Foi isso, é o quinto passo, é a obediência. Obedecer, né? Obedecer. Você falou que obedecer está ligado a ouvir, né? Ouvir. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir. Exatamente. E ouvir da palavra de Ouvir Deus. a palavra né? de Deus. Muitas vezes você está na igreja, mas você não está ouvindo. E o ouvir não é apenas você... aquela questão biológica do som entrar no ouvido. Não é isso. É meditar. É você se aprofundar no que Deus está falando naquele momento. É você se aprofundar, assimilar, tentar entender aquilo que Deus está falando ou revelando ao seu povo. É bom verdade. Isso aí. Amém? Só um momento. Eu quero mandar um abraço em nome de Jesus. O povo está assistindo, tem tanto do comentário aqui. Jesus é muito forte. Ei, lembra, viu? Toda terça-feira, Coisa de Crente, das 7 horas às 8 horas da noite. Não se esqueça. Eu quero mandar um abraço aqui rapidinho
para voltarmos para o nosso debate aqui, nossa conversa, a nossa irmã Cleonice Vieira, que Deus abençoe em nome de Jesus, e também o nosso irmão Hélio, esposo da diaconisa Josete, irmão Hélio, que Deus te abençoe, meu querido, ele está lá ouvindo, né, a irmã botou aqui, olha, o irmão Hélio tá mandando a paz do Senhor, tá assistindo Coisa de Crente e está curtindo, eita, é muito forte, que Deus abençoe nosso irmão Hélio e a você que está nos assistindo em nome de Jesus. Eita! O tema de hoje é os 6 passos da verdadeira adoração, amém? E conosco, é claro, né, trazendo esse tema maravilhoso, o presbítero Leonardo, esse vaso valente, tava nervoso, mas já tá bem mais calminho. Glória a Deus. Continue, meu querido, fica à vontade. Aleluia, glória a Deus. Na frente do meu pastor Arner, Oh, Jesus. né? Um rabino. Meu Deus. Glória a Deus. Ai. Tô aprendendo muito com ele. Louva a Deus, onde eu chego, não querendo exaltá-lo aqui ao vivo, na live, mas onde eu chego eu digo que ele é um homem de Deus, glória a Deus. E estou aprendendo muito, glória a Deus. Crescemos juntos. Estou crescendo também espiritualmente e no conhecimento, principalmente nas escolas bíblicas. Benção, Glória a Deus, é segunda-feira é benção. benção. Segunda e nos cultos, no né? decorrer da semana também. Bastante palavra de Deus, glória a Deus, para a nossa edificação, glória a Deus. E a Bíblia diz que, sobre a obediência, que quando Davi resolveu obedecer a ordenança do Senhor acerca do transporte correto da arca do Senhor, todas as coisas começaram a dar certo. Todas as coisas começaram a dar certo. Em 1 Samuel 15, 22, é como o Senhor falou, obedecer ao Senhor é melhor do que sacrificar. Deus só quer isso, irmão. Porque obedecer é melhor do que sacrificar. Porque obedecendo, a gente não vai errar e vai sacrificar. Porque Isso. antigamente, no Antigo Testamento, tinha que ter o sacrifício de animais para pagar o pecado do homem, para remir o pecado do homem, né? Para cobrir o pecado do homem. Então, Samuel, quando ele foi repreender Saul, ele disse, é melhor obedecer do que sacrificar. Sim. Porque obedecendo, eu e você não vamos errar e não vamos precisar de sacrifício. Isso. Era isso que Samuel estava falando para Saul, quando ele não praticou aquilo, até porque a palavra que meu pastor trouxe foi sobre Saul também, na escola bíblica. Glória a Deus. Os hábitos tóxicos de Saul. Os hábitos tóxicos de Saul. Aprendemos muito também na bênção. segunda-feira, foi bênção. Glória a Deus, bênção do céu. E é como a palavra diz, e é melhor do que a gordura de carneiros, né? Isso. Então, obedecer é melhor do que sacrificar. Então, que nós vamos a obedecer mais a palavra do Senhor, para que nós venhamos a caminhar rumo à cidade celestial. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. E vamos para o último ponto, que é a comunhão. Comunhão. Davi, ele reconheceu que as coisas deram errado na primeira tentativa de transporte, né? Aí a Bíblia vai dizer que Davi, ele começou a celebrar a comunhão com Deus por ocasião do transporte da arca do Senhor, como louvores ao Senhor, pulando, saltando. Então Davi, ele saltava, né, com todas as suas forças diante do Senhor, pulando, louvando, adorando ao Senhor. E ali ele sentiu a comunhão. E o que é comunhão? Tem o significado de companheirismo, parceria, né, meu pastor? Isso. É uma harmonia no modo de sentir, pensar e agir. Então, quando eu e você temos uma comunhão com Deus, nós sentimos aquilo que Deus quer para a nossa vida. Nós sentimos e nós agimos também conforme aquilo que Deus tem, que nos ordena, que nos manda, que Ele requer de mim e de você, para que nós venhamos a fazer. Isso é comunhão. Eu lembro, quando eu estava lendo a Bíblia, quando eu fiz começando a ler a Bíblia toda, quando eu fui ler uma vez a Bíblia toda. Devocional não, rapaz. Devocional. É o plano de estudo, né? É o plano de estudo. É o ano, né? Que eu comecei a ler ela. Quando eu cheguei em Enoque, irmão, né? Cheguei em Enoque, Os profetas menores. Quando eu cheguei quando Enoque, em Gênesis, no livro de Enoque. Sobre Enoque. Sobre Enoque, isso. Quando ele foi transladado. Sobre Enoque. Irmão, eu fiquei maravilhado com a vida de Enoque.
Que comunhão. A Bíblia diz que ele andou com Deus, Andou com Deus. andou com Até que Deus, foi. até que Deus o levou. Isso. Que coisa. Eu disse, eita, meu Deus, se eu Será tivesse... que tem intimidade esse? Será que o homem desse tinha intimidade, rapaz? Será que ele tinha tal intimidade? Que intimidade ele não tinha com o Senhor, de E os conversar? mistérios, quais foram os mistérios Que ele que conversava. Deus revelou a ele, né? É verdade. O que era que ele conversava? né? Que ele conversava com Aí Deus, só né? ele para contar naquele grande Só. dia. Quando a gente chega lá, vamos perguntar a eles o que é que ele conversava tanto com o Isso. Senhor. Glória a Deus. Não só ele, mas a todos. Glória a Deus. E é isso. O sexto ponto é a comunhão. A Bíblia diz que em 1 Crônicas 15, versículo 25, a Bíblia diz que assim disse Davi aos anciãos de Israel, os capitães de milhares, e foram com alegria para fazer subir a arca da aliança do Senhor da casa de Obed-edom. Então todos se uniram. Foi uma comunhão do povo. Todo o povo de Israel começaram a se unir, a se juntar, as tribos, representantes das tribos que vieram para representar as suas tribos, começaram a ter uma união, uma comunhão. E ali, Davi, ele sentiu a comunhão com Deus, ele criou uma harmonia maior ainda com Deus, para sentir, pensar e agir diante da vontade do Senhor. Glória a Deus. E a Bíblia vai dizer que Jesus, ele disse, né, que o Pai procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Isso. Então, que nós vemos a ter esses passos. Glória a Deus. O presbítero, a questão da comunhão. A comunhão, que é essa afinidade, né, essa união, o mesmo interesse, ou várias pessoas em prol da mesma causa. O interessante é que quando Davi vai buscar a Arca da Aliança, né, comunhão, mostra falar da comunhão, Obed-edom vai junto. Obed-edom, a Bíblia fala que ele se torna um dos guardiões da Arca da Aliança. Ele vai adiante da Arca, protegendo a Arca. Olha só que interessante. Mais uma vez, aí volta a falar de Obed-edom. Obed-edom, de uma pessoa desconhecida, agora ele se torna guardião ali do transporte da arca. A Bíblia fala que Davi colocou Obed-edom na frente, guardando a arca. Então, assim, a ideia da comunhão, que se fala muito nas igrejas, né, os pastores, quem nunca ouviu falar, nunca viu um pastor falar sobre comunhão? Irmão, a comunhão, a verdadeira adoração, ela necessita da comunhão, mas também ela gera comunhão. Gera comunhão, isso. Ela gera comunhão. A verdadeira adoração. A verdadeira né? adoração, ela aproxima os irmãos. Os irmãos, a igreja, é verdade. Isso. Porque assim, como é que eu posso louvar a Deus em disserção, né? Separado. Como é que eu posso louvar a Deus estando de mal com meus irmãos? Sem ter comunhão. Sem ter comunhão. Com os irmãos. A Bíblia vai trazer muito ênfase a essa palavra. É necessária a comunhão. Até para cear, eu tenho que estar em comunhão com Deus e com os meus irmãos, senão eu não posso cear. Se eu cear sem comunhão, eu estou ceando indignamente e para minha própria condenação. É verdade. Então, é fundamental a comunhão. A igreja, quando o Senhor vai falar da igreja, se você for ler a Bíblia, às vezes que o Senhor retrata a igreja, vai retratar como uma coisa só, um corpo. Um corpo. Uma noiva. Então veja, o problema é que as pessoas transformaram a igreja em rótulos. Igreja A, igreja B, isso. são nomes. É. São nomes. Igreja é uma só. Irmão, entenda, igreja é uma só. Igreja é uma só. Agora, o homem criou instituições, mas a igreja é uma só. Seja universal, quadrangular, Deus é amor, paz e vida, união em Cristo, assembleias, não interessa. Igreja é uma só. Agora, as denominações, aí é criação humana. Isso. Mas o que importa, na verdade, é a comunhão entre os irmãos, entre a igreja e o seu Deus, o seu Senhor. Um corpo só, né? E o só Espírito. Corpo só. Eu lembro, meu pastor Arne, eu sempre falo também com a minha varoa em casa, do avivamento das Ilhas Fiji. Sim. Foi algo muito impactante quando eu assisti, porque as Ilhas Fiji, ela Na tava... Oceania, Isso. É na Oceania. Ela tava numa guerra civil
A ilha Estou ouvindo. estava numa guerra civil, né? O país estava se acabando, existia canibalismo na ilha Sim. no tempo. Então, o que aconteceu isso? Então, começaram a se unir. Todas as igrejas que existiam nesse É Oceania país. mesmo. Na Oceania, Eu tava com dúvida, na Oceania. esse avivamento das Ilhas Fiji. Depois, quem quiser dar uma olhada, glória a Deus, É bom, a história avivamento das Ilhas É. Fiji. Você vai ver o que Deus fez através da comunhão. é boa. Mas isso é a prova. O povo se uniu. Olha, Isso é a prova. toda a congregação que existia na ilha ou nesse país, ela começou a se unirem, começaram a orar, começaram a se juntar, começaram todas as igrejas. Até os corais tinham acabado, os peixes tinham ido embora, estava morto o mar, Sim. o canibalismo. Na ilha havia canibalismo. Nesse país, que é porque ele é numa ilha, ele é pequeno, Sim. mas começaram a se unir. Deus começou a fazer um mover. Deus começou a mudar aquela ilha, aquele país pequeno. Começou, até o presidente se converteu também. Olha que benção. Começou a orar também, todos. O poder foi tão grande de Deus naquela ilha, por causa daquela comunhão, daquela aliança que começaram a fazer no mesmo sentido. Por isso que diz, o que é ligado na terra É ligado no é ligado céu. no céu. Porque todos estão ligando no mesmo Sim, intuito, mesmo no mesmo propósito. propósito. Isso é a comunhão. Os peixes, eu comecei a ver, os peixes dos corais voltaram, retornaram. As pessoas começaram a abandonar a feitiçaria, o canibalismo que tinha na época da cidade. A guerra civil acabou, os presidentes, e até contagiou, né? E creio que é a água de Cristo. É a água que jorra, ela vai Isso, transbordar. Isso. Porque ela encheu tanto a ilha que transbordou para as ilhas Transbordou. vizinhas. Quando você vê o documentário, essa biografia que tem, esse filme sobre as ilhas, o avivamento das Ilhas Fiji, sobre isso, né? Que Deus fez coisas maravilhosas naquela ilha por causa da união. Então, é isso, é a comunhão. Davi juntou todos para ir buscar, pulando, saltando, com todas as suas forças. Estava alegre. Começou a adorar ao Senhor. Então, o Pai procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito. Se você olhar É a verdade. questão da comunhão, né, presbítero, toda vez que a igreja se junta, toda vez que o povo de Deus se junta, coisas grandes acontecem. É verdade. Se você vai olhar na própria Bíblia, você vai ter vários exemplos. O povo estava junto quando o mar se abriu. O povo estava junto quando o fogo do céu desceu, quando o sol parou. Era. Então, veja, toda vez que a igreja, quando o povo está reunido em comunhão, coisas grandes acontecem. Esse documentário das Ilhas Fiji é interessante. Então, acho que deve ter na internet deve ter. Que isso é a prova. Estamos precisando desse milagre no Brasil, Para nossos dias. para os nossos dias. Irmãos, Deus não mudou. Deus não mudou, Ele é o mesmo. O que mudou foi a relação do homem com Deus. Foi. O mesmo Deus que abriu o mar lá no Velho Testamento foi o o Deus mesmo. que curou a mulher do fluxo de sangue no Novo Testamento. Foi o Deus que fez esse milagre nas Ilhas Fiji. E é o Deus que pode fazer o milagre no Brasil. Mas para isso é necessário que a igreja esteja em comunhão. É uma guerra. Isso, na verdade, seria tema para um outro podcast. Daria tema para um outro podcast. Eita, é forte. Viu? Mas assim, no Brasil, irmãos, é uma guerra terrível de denominação contra Isso. denominação. A e B. É uma briga terrível. É. Porque eu sou da igreja tal, eu sou da igreja tal. E é uma confusão. E a Bíblia fala que reino dividido não subsiste. Não Uma subsiste. cidade. Jesus falou. O próprio Senhor falou isso. É Então verdade. não podemos. Temos que acabar com essa picuinha. Somos uma família só, somos o mesmo povo. Estamos caminhando para o mesmo lugar. É. Então, essa comunhão é necessária no Brasil. O Brasil está precisando de um avivamento espiritual. É verdade. Amém? Mas vou voltar a dizer, é tema para um outro Pra podcast. outro, isso. Mas é verdade. E assim, quando eu falei até com a minha varoa, quando a gente ia para a igreja a pé, algumas vezes, a gente passava por alguns irmãos e a gente dava paz do Senhor. Não dão.
não davam. Aí eu digo, a gente não é irmão em Cristo ou a gente é primo em Cristo? Eu até brincava assim, né? Dizia a minha varoa, eu disse, a gente é primo em Cristo, porque a gente passa, a gente é irmão, a gente está servindo ao mesmo Pai, ao mesmo Deus. Então a gente não é irmão, a gente é primo, Verdade. né? E é isso que a gente vê, né? Infelizmente, né? A gente vê, é verdade. E a comunhão, glória a Deus, ela faz a diferença na vida, não só na igreja, mas em todo lugar. No trabalho, na família, que nós venhamos a ter essa comunhão, né? Então, glória a Deus, é isso. É isso? É Os isso. 6 passos da verdadeira adoração. Resumindo, cada um deles, rápido, só os nomes. Reverência, Isso, santidade, isso. sinceridade, Eita, temor, é forte. obediência Ô, glória. e comunhão. Não pode faltar. Não pode faltar. Aleluia, você gostou, meu querido? Esse tema Deus colocou no coração do presbítero Geilton para o podcast. Eita, tô confundindo. Glória a Deus, aleluia. É porque ele tá assistindo lá. O presbítero Leonardo, que Deus abençoe, muito obrigado, né? Esse homem de Deus. Tava com medo, eu senti um medo nele, mas passou. Foi. Passou. Tá limpo, Tava agora meio tá tenso. tranquilo, tava tenso. É assim mesmo, é assim mesmo. Vai se soltando pouquinho em pouquinho, mas foi bênção do céu, foi um tema muito importante para nossa vida. Amém, meus queridos. E lembrando, toda terça-feira, podcast, marca na tua agenda para não perder, irmão. Toda terça-feira, por enquanto, o podcast é só pelo Facebook, mas o pastor tá lutando para a gente passar também lá no YouTube e também no Instagram. Se você não segue a gente, siga a gente no Instagram. É Coisa de Crente, amém? O nome é Coisa de Crente. Marque este nome, Coisa de Crente, que vai marcar tua história, vai marcar tua vida. Aleluia, em nome de Jesus, amém? Para nós finalizarmos, presbítero Leonardo, vamos fazer como diz aí aí fora, um bate-volta, é assim, né? Um bate-volta, amém? Para nós finalizarmos, um bate-volta, em nome de Jesus. Eu vou falar algumas perguntinhas e o senhor fala o que vier na mente, amém? Em nome de Jesus. Amém. Por exemplo, tente responder com uma palavra do mínimo que puder, possível, mas com o que vier na mente, a sinceridade, amém? Gratidão. A Deus. A Deus. Felicidade. Salvação. Um sonho. Ir para o céu. Uma conquista. Minha família salva. E o que é importante? É Deus. Aleluia, glória a Deus. É um bate-volta. Aleluia. Que Deus abençoe a vocês, meus irmãos. Esse é o presbítero Leonardo. Dê suas considerações finais e vamos em paz. Glória a Deus. Eu agradeço também pelo esse convite que meu pastor Arne fez. Vai ter outros. Glória a Deus. Que Deus venha abençoar a cada um que aqui está também na live, a cada um que está assistindo. Que Deus venha abençoar grandemente. Que Deus abençoe também a minha família, aqueles que estão, a família de cada um também, da igreja União em Cristo, glória a Deus, que Deus abençoe cada um em nome de Jesus, e a família de cada um também, que Deus venha abençoar, e que Deus venha estar no controle das nossas vidas, amém? Que Deus abençoe a todos, e foi um prazer estar aqui, meu pastor. Vai voltar, em nome de Jesus, tenho certeza que vai, em nome de Jesus, amém? Irmãos, antes de nós irmos embora, já sabe, né, toda terça-feira, programa União em Cristo, nós mostramos a canequinha, né, do programa. Olha que coisa linda, irmão, olha, Coisa de Crente, meu Deus do céu, papai só faz assim, viu? Só manda o que é bom. Eu quero mandar um abraço a você que nos acompanhou, nos assistiu, a cada irmão, para não esquecer, né? A cada irmão que acompanhou esse programa, esse podcast, em nome de Jesus, amém? Eu quero mandar um abraço especial ao nosso, eu já determinei, é o nosso patrocinador, Bendito Yakisoba, irmão, você quer comer uma comida gostosa, japonesa, uma mistura de frutos do mar, é bom, irmão, é bom demais, é coisa de crente, amém? Coloca lá no iFood, isso, tem no iFood e tem também no Instagram, coloca lá, Bendito
Yakisoba, aqui de Maceió, você que está nos assistindo de Maceió, bendito Yakisoba, e você vai receber em casa, eles entregam, o precinho é camarada, é do poder, porque é coisa de crente, você sabe, né? Amém? Que Deus abençoe, muito obrigado, presbítero Leonardo, e vamos embora? Amém. Amém? Vamos embora. Meu querido, fica na paz, que Deus abençoe a tua vida, o teu lar, aleluia, a tua casa, os teus sonhos, e não se preocupe, tá difícil, Jesus está chegando com a solução para o teu problema. Amém? Fique na paz. Vamos orar, né? É bom orar. Amém. Vamos orar? Feche teus olhos. Presbítero, ora agradecendo a Deus. Senhor, meu Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por esta palavra, pelo que foi falado aqui, Senhor, e feito aqui, para a tua honra e tua glória, Senhor. Pai, abençoa aqueles que estão ouvindo, abençoa aqueles que ouviram, Senhor, aqueles também que não ouviram, Pai, mas porque estavam ocupados, estavam com seus afazeres, ó Deus, abençoa da mesma forma, derrama bênção, Pai, cura, restaura, liberta, salva, faz o milagre acontecer na vida de cada um, Senhor. Pai, nos dá uma noite abençoada, uma noite de renovo, de descanso. Pai, que nós vamos a dormir e descansar, porque o Senhor é quem nos guarda, o Senhor é quem nos dá o repouso, é o Senhor quem nos protege e nos livra, pois o Senhor é um Deus onipotente, onipresente e onisciente. O Senhor é um Deus maravilhoso. Glória a Deus, que nós venhamos a ser coberto pelas tuas asas, pelas tuas mãos poderosas, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Amém. Fique na paz, meu querido. Até terça-feira que vem. Lembre-se, viva hoje como se Cristo fosse voltar já já. Ele está voltando. Paz do Senhor, povo de Deus.